Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou estar contando um pouco da minha experiência, com esse Gol GTS 1988, que foi adquirido no dia 14 de março de 2021. Um carro que eu acabei aí achando no LX, após ficar aí alguns meses garimpando, como eu costumo dizer. E foi um carro que me trouxe bastante experiência devido ao processo que eu tive de reforma com ele. E eu vou estar falando aí um pouco passo a passo para estar servindo aí de inspiração para você que está querendo iniciar nesse mundo aí. Bem, um dos primeiros detalhes a se falar é que os bancos haviam sido tirados para serem reformados e se encontravam em uma casa vizinha em uma laje, extremamente sujos e empoeirados. E no carro se encontrava instalado um par de bancos de gol quadrado comum de cor vinho. Bem, e aqui começa a nossa primeira empreitada. Tive que ir juntamente com um amigo meu, Gabriel, buscar o Gol juntamente com a minha ex-Paraty, pois haviam bastantes peças sobressalentes, além de 4 pneus, aro 16 que vieram com o carro, entre bancos e outras peças. E para minha felicidade, eis que um motorista de Uber, num período de mais ou menos 30 minutos após adquirirmos o carro, ou melhor, trazermos, bate na traseira do Gol. Na ocasião, eu havia pego um sentido diferente do Gabriel, sendo que eu fui pela Avenida CM e ele pela Bonocô, e logo após ele me liga, preocupado, dizendo que bateram no carro. Eu achei que ele estava brincando, tanto é que eu falei: "Ô rapaz, para de brincadeira", mas infelizmente era real. E eu vou tentar resumir o mais breve possível antes de iniciar a parte aí principal. O rapaz em si, ele acabou fazendo um acordo comigo para não ter que acionar o seguro. Ficou pagando parceladamente um orçamento que deu algo em torno de R$ 800. Só que o pior aconteceu. 15 dias após ele ter batido no meu GTS, ele bateu um Peugeot 208 que ele havia alugado no lugar desse carro aí. E segundo ele, não sabia que esse carro não tinha seguro. E aí, pense que ele quase deu PT nesse carro, chegou a desmaiar, ficar no canteiro central, foi enviado fotos, inclusive. E na ocasião ele ficou pagando R$ 30, 50, 10, 100 e ficou devendo R$ 120. Na ocasião, mesmo eu estando no meu direito, eu acabei analisando a situação e deixei na mão de Deus e Deus abençoa. E vi que ele estava numa situação pior. Tanto é que um primo meu que é guincheiro acabou prestando alguns serviços para ele, indicação minha, levando esse Peugeot umas 2 ou 3 vezes de uma oficina para outra, e isso foi algo que recorreu aí a mais ou menos um ano. Ele aí lutando para juntar a grana para poder pagar esse Peugeot. E agora vamos para a reforma do carro. Mas antes de tudo, não posso deixar de falar dessa foto, que foi quando o Golzinho GTS chegou aqui em casa. Do lado ali, a minha ex-Paraty, que foi o meu primeiro carro antigo. E de frente a essa garagem, tem uma outra garagem minha que já se encontrava um Fusca, que eu adquiri no dia 9 de 11 de 2019, porém eu o trouxe depois de 20 dias, ou seja, no dia 29 de 11 de 2019 foi o dia do meu aniversário. E se quiserem, comentem aí, eu posso também fazer um vídeo falando dele, que foi uma negociação que eu fiz, em que eu peguei, dei uma XTZ50X, na troca, peguei mais uma volta, a pessoa não tinha o dinheiro todo, eu peguei, fiz um acordo com a documentação tudo certinho, reconhecimento de firma, para poder ir recebendo parceladamente. Carro que eu achei lá em Caçande, como uma foto aí vocês podem ver. E além de tudo, ainda tinha a XR 200 que eu adquiri no dia 17 de 3 de 2020. Ou seja, uma Paraty, um Gol para reformar, um Fusca parado para reformar e uma XR. Juntava tudo, tinha a Paraty e a XR. Dito isto, começamos por onde? Pela revisão mecânica, parte de suspensão, freio, e eu vou estar falando aí de forma resumida, da resumida, da resumida. Bem, tivemos que trocar o carburador, pois como dá para ver na foto, o carburador anterior estava em péssimas condições, tive que pegar um H34 nas mãos de Eugênio
pois o anterior havia Durepox. Dito isso, também tive que revisar a suspensão toda. O carro se encontrava com a suspensão a rosca, só que eu acabei optando por colocar a original porque estava com as molas cortadas. Para vocês terem ideia, a suspensão na regulagem máxima, o carro dava numa altura pneu para-lama. Aí nisso, né, eu tive que providenciar um par de torre, que eu tive que correr atrás bastante, aí mandei pintar, além das molas, dos amortecedores, para poder voltar à altura original do carro. Aí tudo isso para mais para frente fazer o alinhamento e balanceamento com tudo em dias, né? E ficar o carro zerado. Aí aliado isso, tive que trocar coxim superior, tanto dianteiro quanto traseiro, batente, coifa, bandeja, pivô, entre outras peças. Além disso, também tive que trocar flexível de freio, borrinha de freio e fluido, além da pastilha de freio. Além disso, tive que trocar um suporte que prende a caixa de direção que estava quebrada. Ainda tentei soldar, mas aí ficou um serviço meia boca e eu optei por comprar uma nova, né? Nova que eu digo assim, no ferro velho, só que em bom estado, como mostra a foto. Além disso, né, como se não bastasse, eu tive que trocar a caixa de direção, que tinha uma folga absurda, igual a Kombi, ou pior. Felizmente o mecânico tinha uma lá, que foi de um Gol GTI, assim como os amortecedores. Estava em ótimo estado, consegui negociar com ele. Por conta do rebaixamento, tive que trocar também o braço de direção, que tinha sido empenado para poder o carro baixar mais. E eu acho que braço axial, um negócio desse, é tanta coisa que eu nem me lembro direito. E detalhe, eu ainda montei isso com a suspensão a rosca. Só depois que eu botei a suspensão original, porque eu vi que realmente não tinha como mantê-la, pois estava em péssimas condições. E para não correr risco de fazer um investimento com molas novas e tudo e depois jogar o dinheiro fora, foi que eu montei tudo original mesmo. Além disso, aproveitei para pintar a tampa de válvula que estava horrível. Troquei também a junta da tampa de válvula e os parafusos, né, na parte de cima. Aproveitou também para pintar o suporte da ventoinha e dar uma geral no radiador. Acabei ganhando aí de João do Opala uma ponteira do Gol GTI, GTS, GT, pois o GTS aí tava com escapamento comum, né, do Golzinho CL, GL. Um abraço aí, meu brother. Aproveitei também aí, juntamente com o nosso amigo Bujão. Gente boa, já dá pra ver pelo naipe do homem. Arranquei logo os abafadores tudo. Ele emendou aí os canos aí, ficou logo só o finalzinho mesmo, o abafador. E eu sei que você deve estar falando assim, rapaz, não vai chegar na pintura ainda não, é? Tenha fé em Jesus, rapaz, tenha calma. Deixa eu falar dessa bobina aí que tava aquecendo, mas que eu consegui resolver graças a um amplificador de centelha da CM Racer de 1900 e bolinha que eu tenho, que triplica a centelha. E aí, consequentemente, a bobina ela acaba sendo menos exigida e aquecendo menos. Porém, a pessoa que adquiriu na ocasião, o Fred teve que substituir a bobina, pois começou a aquecer após a retirada do meu amplificador de centelha que eu não dou, não vendo nem presto. E eis que chegou a hora esperada, tão sonhada, a parte da chaparia e pintura. Bem, primeira coisa que foi feito foi levar no chapista para poder fazer essa parte aí que foi afetada. Nesse meio tempo eu consegui um tampão da mala lá no Rio Grande do Sul, porque as daqui de Salvador, na suburbana, 99,9% em péssimo estado e o pessoal pedindo valores absurdos, falo mesmo. Quem quiser que ache ruim. E na ocasião eu consegui uma por R$ 150 com frete incluso, em perfeito estado. Eu não precisei dar um pingo de solda. Como esse carro ele é a frente alta, ano 88, a tampa de mala original ela tem um vinco. Então eu já iria trocar também. Além de que estava amassada. Depois disso fizemos aí uns catadozinhos básicos. Tendo em vista que o paralama esquerdo lá do motorista ele era um pouquinho desalinhado, porém a parte chatinha que
precisou dar uma atenção foi a porta do motorista, que ela não fechava por completo. Ela ficava com um dedo de vão ali entre a fechadura. De um jeito que a cada 5 minutos que alguém via na rua, passava, buzinava e achava que a porta estava aberta, mal sabia que ela estava desalinhada. Mas feito isso, foi feito um alinhamento direitinho. Chaparia, questão de catarse, tinha quase nada. Porém, o carro tinha muita massa no capô e teto. E toda essa massa que tinha no capô e teto foi tirada na base da esmerilhadeira. O medo era que tivesse ferrugem, mas felizmente não se encontrava nesse estado. Muito pelo contrário, era bem liso. Mas como nem tudo são flores, e eu já estava esquecendo de dizer, até chegarmos nessa etapa, o carro ficou 2 meses parado sem fazer nada, pois no mês de julho eu levei o carro, desmontei o carro todo, tirei para-choque, lanterna, farol, pisca e chegamos no mês de setembro e até então o carro não tinha feito nada. Foi que eu cheguei lá e disse para ele que o mês de novembro era o meu aniversário e que eu não iria passar o meu aniversário sem o carro. Tanto é que eu me ofereci para fazer o serviço com ele, lixar e fazer o que fosse necessário. O mesmo concordou, isso era num domingo, inclusive eu havia dito. Inclusive cheguei hoje para fazer isso e ele disse que não, que deixasse para segunda. Passado isso, eu perguntei: "Que hora o senhor chega aqui?" Ele disse: 8 horas, 7h30 eu estava lá. Ele não acreditou. E aí foram mais 2 meses eu indo todos os dias, das 8 até as 11h30, sendo que eu, pela tarde, eu tinha que voltar para minha casa, almoçar, tomar banho para depois descer de novo lá para a região de Dedezeiros para fazer o curso do Senai. Ou seja, foram 4 meses na luta. E nesse período de tempo, muitas das vezes tendo que lidar com o mau humor do pintor, né? Mas é aquilo mesmo, a gente vai contornando as coisas. Ele foi fazendo o carro, né? Aí foi fazendo lixamento, dando acabamento e demandou bastante trabalho, até porque o carro ele tinha alguns pontos, por exemplo, entre o tampão traseiro, ali onde fica a abraçadeira. Me parece que fizeram um serviço do tipo que colocaram um bate prime, acho que é assim que fala, bate pedra, e ficou um acabamento horrível. E assim foi sucedendo, né? Que o carro foi ganhando forma, foi ganhando vida. Infelizmente a câmera não ajuda muito, pois na época parecia que eu estava gravando no TechPix, a câmera de última geração. Mas dá para ter uma noção, né? Foi bastante trabalho, bastante trabalhoso, mas o resultado final valeu muito a pena. Inclusive essas rodas aí foram emprestadas, mas serviram bastante aí na ocasião para poder também pintar as rodas que eu adquiri nesse meio tempo, que foram as rodas originais do carro da linha GTS. E nessa novela para baixo foi durante aí um bom tempo para poder chegar num resultado final que vocês vão estar vendo agora, que é o período da pintura de fato, que é a parte mais gratificante. Bem, primeiro ele deu uma queimada, né, para poder no que for pintar não dá diferença de cor, né? Ele se utilizou aí de um vermelho. Aqui ele começa a dar as primeiras demãos, né? Muita gente aí talvez vá criticar, né? Os métodos arcaicos, com a pistola de 1900 e bolinha, o coroa na raiz mesmo, sem máscara. O coroa era meio doido, viu? E aqui o negócio já vai ficando diferente, viu? O carro vai ganhando forma, vai dando gosto de ver. Obviamente que o ideal seria, na melhor das circunstâncias, fazer dentro de uma estufa, né? Eu vacilei em não ter tirado essa barra do para-choque, mas o resultado vai ficar muito bom. E nessa hora aí o coroa, o ajudante dele, já tá pintando o tampão traseiro. E vocês vão ver que o coroa só coloca a máscara mesmo na hora de aplicar o verniz, viu? É método raiz, galera. Muitos criticam, mas é os que fazem bom, viu? Tem que respeitar essa galera das antigas.
E aqui o coroa já tá com a máscara, né? Aplicando o verniz. Diz ele que é depois só tomar um limão, mel e gengibre. Infelizmente, esse coroa já se foi. Ficou aí a recordação. Foi o último carro assim que ele fez um serviço desse nível por completo. Um carro antigo. Infelizmente, depois acho que de 2, 3 meses ele acabou falecendo. E fica aí em memória a ele, né? Olha só o brilho. E aqui, para quem quiser saber, a cor é vermelho fênix, né? Que é a cor de linha aí do Gol GTS de 1988. E depois de 20 dias de espera para curar o verniz, já dá para ver aí que o negócio ficou bom. Gabriel aí já tá metendo mão, fazendo polimento e o resultado foi formidável. E vocês vão estar vendo o vídeo aí, o nível que o carro ficou. E assim eu encerro esse vídeo. Espero que sirva de inspiração aí para quem tem um projetinho em andamento ou para quem tem algum parado. O conselho que eu dou é não desista não. Os obstáculos virão, não é fácil, dá dor de cabeça, estressa, vai lidar com tudo, qualquer tipo de gente, porém é extremamente gratificante os resultados finais. No caso desse GTS,
eu digo que ele renasceu das cinzas. E por final, acabou que eu vendi para um grande amigo meu, Fred, que depois vendeu para um outro amigo meu que cruzou aí o sul da Bahia todo, inclusive fez planos de viajar para São Paulo. Hoje o carro se encontra em bom estado em Camaçari na mão de um senhor de idade. Por fim, curta, compartilha para inspirar mais pessoas aí. E tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. E agradecer aí aos amigos que deram apoio, em especial aí meu brother aí, Gabriel, que deu aí bastante suporte. Foi o carro que mais viu aí shampoo na estética automotiva. Mas eu sei que ele também fez muito marketing aí com esse carro aí na estética e ganhou muito dinheiro.